Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 3, o céu, o destino do cristão. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais que são: céu, o alvo de todo cristão; segundo, a descrição do céu, segundo o livro de Apocalipse; terceiro, céu, o fim da jornada cristã. Nosso texto áureo se encontra em Filipenses capítulo 3, versículo 20, que diz: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A verdade prática diz que o crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu como sua legítima esperança. A palavra-chave é céu. O primeiro tópico, céu, o alvo de todo cristão. Então, céu é o alvo, que é o contrário de pecado. Pecado é o quê? Errar o alvo, é completamente o oposto. Primeiro subtópico, definindo o céu. Então a palavra hebraica Shamaim ou Shammai, que significa céus, ela aparece 419 vezes no Antigo Testamento. Gênesis 1:1 é a primeira aparição, que diz assim, ó: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então o termo grego ouranos, ó, grego já fala do Novo Testamento, né? Ouranos, que é céu, também aparece 280 vezes no Novo Testamento. Mateus 3:2 é uma das aparições. E dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Lá em Apocalipse 21:10 e também em outras passagens vai falar sobre isso daí, mesmo porque são 280 vezes. Agora aparece como? Com 2 sentidos. Primeiro, como firmamento, como universo, como atmosfera, que é a mesma coisa, tá? Então essa é uma das aparições. A segunda aparição, que é acima dos céus siderais, ou desse céu que nós citamos aqui, onde Deus e as criaturas celestes, elas habitam. Então, ó, tanto Shammai no hebraico, como Ouranos no grego, ambos são usados para se referir a 3 locais distintos. Então peraí, ela aparece com a palavra céu, ela aparece com 2 sentidos e também aparece como 3 lugares distintos ou 3 lugares diferentes. Quais são esses? Primeiro, céu atmosférico. Segundo, o firmamento. E terceiro, morada de Deus. Então, como céu atmosférico, Deuteronômio 11:11. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberá as águas. Então essa aqui vai estar falando sobre o céu atmosférico. Aí vem o céu como universo ou como firmamento. Hebreus 1:10. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obra de tuas mãos. Esses céus aqui está falando de firmamento. E terceiro, como morada de Deus. Terceiro e não menos importante, na verdade terceiro e o mais importante. Por quê? Porque é a morada de Deus. Isaías 63:15. Atenta desde os céus e olha desde a tua santa e gloriosa habitação. Então, os céus onde Deus habita aqui. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas, a comoção das tuas entranhas e das tuas misericórdias. Detente para comigo. Também em outra passagem vai falar, Mateus capítulo 7, versículo 11, o versículo 21, Apocalipse 3:12, também vai falar tudo como morada de Deus. Aí vem o segundo subtópico que fala o céu, conforme o ensino de Paulo. Então, o apóstolo Paulo, ele foi arrebatado até o terceiro céu. Então ele falou muito sobre isso, a respeito disso, ou seja, a respeito do céu, a respeito da localização em que ele foi arrebatado. Segundo aos Coríntios 12:2 diz assim, ó: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Ele falava de si mesmo na terceira pessoa. Então, ó, não é por acaso que esse céu ele está enfatizado, ele está entranhado nas cartas de Paulo, ou nos ensinos de Paulo. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, vivendo em Cristo, nós desenvolvemos um relacionamento na esfera do reino. Ou seja, assim o poder que está em nossa vida, ele vem do céu e também nos capacita a vencer a cada dia. O terceiro subtópico fala sobre o alvo do cristão. 1 aos Coríntios 15:19 diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, nós não pertencemos a este mundo. Aí Paulo, o que ele faz? Ele persegue o prêmio com os olhos fixos em um alvo. Que alvo é esse? Olha só, Hebreus 12:2, somente a parte A do versículo. Olhando para
Jesus, autor e consumador da fé. Então essa aqui é a parte, é só início. O versículo ele segue, tá? Mas nós estamos fazendo uso dessa passagem só, Hebreus 12, 2. Olhando para, qual que é o alvo de Paulo? Os olhos de Paulo estão fixos onde? Estão fixos em Jesus, que é autor e consumador da fé. Então todo cristão ele deve ter o céu como alvo. Nós precisamos. O céu tem que ser o nosso objetivo, tem que ser o nosso alvo, tem que ser o nosso foco. Colossenses 3:2 diz assim, ó: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então nossa mente tem que estar voltada para as coisas do céu, mesmo porque é para lá que nós vamos, é para lá que nós vamos passar toda a nossa eternidade, ainda que o céu não é uma localização geográfica, porque o céu é onde Jesus está. Onde Jesus estiver, nós estaremos também, então nós estaremos no céu por toda a eternidade, falando dessa maneira. Filipenses 3:20 também diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, esse aqui é o nosso textual, né? De onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então essa expressão ela mostra que nós temos uma cidadania celestial. Efésios 2:19. Assim que já não sois estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Nós já fazemos parte dessa cidade. Todos aqueles que aceitaram a Cristo já fazem parte dessa cidade, já têm a cidadania celestial. O resumo desse tópico diz que o cristão passa a ter o céu como alvo por causa da soberana vocação que vem de cima, isto é, de Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo. O segundo tópico fala sobre a descrição do céu, segundo o livro de Apocalipse. Primeiro subtópico: o novo céu e a nova terra. Apocalipse 21, versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então, aqui esse céu que ele está falando é o Uranus, é a mesma palavra que nós já falamos, daquelas 200 e tantas aparições. Então, não se trata da morada de Deus, tá bom? O adjetivo grego aqui é kainos, novo, o adjetivo novo, novo céu. Kainos é novo, tá? Traz a ideia de fresco, de recente, de que nunca foi usado. Aí também Isaías profetizou, lá no Antigo Testamento, Isaías 65:17. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra. Tá vendo? Lá em Apocalipse ele está falando que já aconteceu, que é Apocalipse 21, né? Porque João teve a visão, ele teve a visão de coisas passadas, de coisas presentes e de coisas futuras. Então teve coisas que João viu acontecer. Não, para nós ainda não aconteceu, mas João já viu como se tivesse acontecido. A Isaías está profetizando aqui no Antigo Testamento: porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Aí Pedro vem também e confirma essa esperança, segundo de Pedro 3,13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. O que é isso? Em que habita a justiça. Então esse sim vai estar de acordo com a vontade de Deus. Então esse lugar é o destino do cristão, um novo lar, completamente redimido. Apocalipse 21:5. Eis que faço novas todas as coisas. Segundo subtópico fala sobre a linda cidade como nossa nova morada. Apocalipse 21:2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada, enfeitada, ataviada, como uma esposa ataviada para o seu marido. Então aqui João faz menção da descida da cidade santa, a nova Jerusalém, ou a Jerusalém celeste. Então a partir do versículo 9, Apocalipse 21, a partir do versículo 9, ele começa a descrever a beleza dessa cidade. Nós vamos ler aqui o versículo 11 e o 12, só para não tomar muito tempo, tá? Então Apocalipse 21, versículos 11 e 12. E tinha a glória de Deus, está falando da Nova Jerusalém, ou da Jerusalém Celeste. E a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente ou brilhante. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, ou seja, um anjo em cada porta, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então aqui a descrição ela dá início no versículo 9 e ela vai seguindo, vai dando uma sequência aqui. Só li esses dois versículos aqui para falar da beleza da cidade, de como é essa cidade, mas lá vai falar do fundamento, que são 12, o fundamento com 12 pedras preciosas.
preciosas. Imagine você fazer um alicerce de pedras preciosas. Pois é, nessa cidade vai ser dessa maneira. Imagine você passar na rua e a rua for de ouro. Pois é, nessa cidade vai ser dessa maneira. Então a glória de Deus que vai iluminar essa cidade, e o Cordeiro, ou seja, o próprio Jesus Cristo, será a sua lâmpada. Apocalipse 21, versículos 22 e 23. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. 23. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, ou para que nela brilhem, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então, quando todas as coisas elas forem consumadas, forem cumpridas, a Jerusalém Celestial ela vai descer do céu e vai ficar para sempre na nova terra. Então nós lemos que a Nova Jerusalém estava descendo do céu. Quando faltar 7 anos para ela chegar aqui na terra, vai ser o período da grande tribulação, vai ser o período do arrebatamento. A igreja vai ser arrebatada e os que estiverem aqui na terra vão passar pela grande tribulação. Terminados esses 7 anos, a Nova Jerusalém vai estar aqui na terra, onde Cristo vai implantar o seu reino milenial. Serão 1000 anos literais do reinado de Cristo. Cristo reinando, e aqueles que suportaram até o fim também estarão reinando com Cristo. E eu gostaria de estar nesse meio, juntamente com todos esses santos, com todos esses salvos. O resumo desse tópico diz que a Nova Jerusalém pode ser descrita como a morada de Deus, a pátria dos santos, lugar em que os santos habitarão. Terceiro tópico fala sobre céu, o fim da jornada cristã. Primeiro subtópico, estaremos onde Deus está. João 14, verso 3 diz assim: e quando eu for, palavras de Jesus, e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, neste lugar, nós vamos habitar com Deus. É um lugar físico? Não. Onde Jesus estiver, nós vamos estar. Onde Jesus está é o céu. Então, se Jesus está aqui na terra, o céu é aqui na terra. Se Jesus está lá no céu, o céu é lá no céu mesmo. Então, onde Jesus estiver, nós estaremos juntamente com Ele por toda a eternidade. Apocalipse 21, 3 também diz assim, ó: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Tabernáculo de Deus com os homens aqui na terra, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus para sempre, por toda eternidade. Então tudo isso ele vai se tornar uma realidade no futuro, talvez no futuro bem próximo, é o que nós esperamos. Segundo aos Coríntios capítulo 6, versículo 16, diz assim: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Ele está falando de dois opostos, o templo de Deus com os ídolos. Que consenso que tem? Existe algum consenso entre o templo de Deus e os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Olha só, tem algum consenso? Não tem. Então, se nós somos o templo de Deus, nós não temos nada a ver com os ídolos. Temos que nos distanciar, temos que nos afastar, temos que ficar distante de ídolos. O segundo subtópico fala sobre as lágrimas cessarão. Apocalipse 21, 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então essas lágrimas, elas simbolizam tristeza, elas simbolizam sofrimento, elas simbolizam as tragédias, humanamente falando. Então todo o sofrimento que nós tivemos aqui na terra não vai ser, não vai ser lembrado, não vai ter amnésia, eles vão ser enxugados do nosso rosto, nós não vamos mais passar por isso, não vai ser mais necessário que nós passemos por isso novamente. Isaías 65, 19. E exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro e nem de clamor. Olha só, Isaías já estava profetizando, Apocalipse está confirmando, e logo logo nós estaremos passando por essas maravilhas. E o melhor de tudo, por toda a eternidade. Isso será possível porque haverá uma transformação no mundo, Romanos 8, 21, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, quando nós somos libertos 100%, aí sim, nós vamos ter a liberdade dessa servidão, dessa corrupção, nós vamos estar isentos de tudo isso daí, vamos ser libertos.
O terceiro subtópico fala sobre o céu como repouso eterno, como descanso eterno. Irmão, sabe quanto tempo dura a eternidade? Pois é, para sempre, a eternidade não tem fim. Nós vamos descansar o tempo todo? Pera aí, vamos lá. Então, a expressão repouso aqui, ela não tem nada a ver com tédio, porque no céu não tem tédio, no céu tem atividades constantes. Por exemplo, adoração é uma das atividades. Apocalipse 19, versículo 1 e o 4. Nós vamos ler o 1 e o 4, na verdade é do 1 até o 7, tá? Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 4. E depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Esse aqui é um dos versículos que nós estamos citando. Se você for olhar dentro da lição, são vários outros que estão falando sobre adoração no céu, adoração no céu, adoração no céu. Então vai ter adoração no céu, não vai ser entediante. O que vai ter mais no céu, Valdecir? Vai ter serviço. Olha só, Apocalipse 22, 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Olha só, e os seus servos o servirão. Então, se nós somos servos de Deus, nós vamos servir a Deus mesmo no céu. Aqui está falando do céu, tá? Então, nós vamos adorar, nós vamos servi-lo lá no céu. E também o que mais tem? Tem aprendizagem. Olha só, 1 Coríntios 13 e 12. Porque agora nós vemos por espelho, em enigma, mas então, olha só, então quando estivermos lá, nós vamos vê-lo face a face. Agora eu conheço em parte, eu conheço parcialmente, eu não tenho aquele conhecimento absoluto, mas então conhecerei. Fala de conhecimento. Você está falando de conhecer a pessoa, mas também conhecer, saber os segredos de Deus, saber todas as coisas. Pensa bem, tudo que você está passando aqui na terra hoje, você lá de cima você vai ter conhecimento, quantos livramentos Deus te deu, tudo aquilo que Ele fez por você, e com isso o aprendizado vai aumentando também. Mas então conhecerei como também sou conhecido. Da mesma forma que Deus me conhece, eu irei conhecê-lo. Valdecir, eu vou conhecer Deus 100%? Impossível conhecer Deus 100%, senão ele não seria Deus, é impossível, mas nós vamos conhecer da mesma forma que Ele nos conhece. Então é uma dimensão completamente distinta do que nós conhecemos hoje. Apocalipse 14, 13, é até inimaginável, é difícil de imaginar, de pensar de como será, mas nós temos que entender que vai ser só alegria, só felicidade, não vai ter tristeza. Apocalipse 14, 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Mortos que morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Então, pensa bem, ele ouviu uma voz do céu dizendo para ele escrever que bem-aventurado, que mais do que feliz ou feliz são aqueles mortos que desde agora morrem no Senhor. Então, peraí, então se ele está dizendo aqueles mortos que morrem no Senhor, então aqueles mortos que não morrem no Senhor, mas morrem, esses não são felizes, esses são infelizes. Aí ele continua o versículo: sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos. Então aqueles que morreram no Senhor vão descansar dos seus trabalhos, das suas obras aqui na terra. Eles vão descansar das obras aqui na terra. Mas aqueles que não morrem no Senhor, então eles não vão descansar dos seus trabalhos. Eles vão continuar fatigados, vão continuar sofrendo. Vão continuar trabalhando? Não, vão continuar sofrendo. E as suas obras os seguem. Ou seja, aqueles que não morreram no Senhor, as suas obras não vão os seguir. Então os trabalhos que está falando aqui são os trabalhos da terra, são os trabalhos cansativos, é a fadiga daqui da terra. Então, nós estaremos satisfeitos e nós estaremos também em comunhão. Que comunhão, Valdecir? Comunhão com Deus, mas também comunhão com os irmãos. Comunhão na vertical, mas também comunhão na horizontal. É aí, Mateus capítulo 8, versículo 11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então, peraí, assentar na mesa fala de quê? Assentar na mesa fala de comunhão. Então, nós vamos ter comunhão uns com os outros, assim como nós temos comunhão com o Senhor. Então, esse lugar de repouso é o fim da jornada cristã. Por isso que nós devemos, Colossenses 3,2, por isso que nós devemos
pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. O resumo desse tópico diz que o céu é o lugar de repouso do cristão e o fim de nossa carreira espiritual. Então aquele que não for cristão, aquele que não for temente a Deus, aquele que não receber Jesus, não vai ter um lugar de repouso. Infelizmente eu preciso te dizer, vai ter sim um lugar de tormentos, vai ter um lugar de sofrimento, vai ter um lugar de dor, vai ter um lugar de angústia, vai ter um lugar de choro. Então, apesar de toda a dificuldade, de todo o choro, toda a lágrima, tudo que nós passamos aqui nessa terra, se nós estivermos com Cristo, nós vamos para um lugar melhor, para um lugar tranquilo, para um lugar de paz. Agora, se nós não recebemos a Cristo nessa vida, além de tudo isso que nós passamos, ainda vamos para um lugar pior, passar mais dificuldade, passar mais aperto. Tá vendo o problema? E não vai ter fim, é por toda a eternidade. Lembra da pergunta? Quanto tempo dura uma eternidade? Para sempre, não vai ter mais fim. Então quando fecharmos os nossos olhos nessa terra, dependendo da escolha que nós fizermos aqui, se aceitarmos a Cristo, nós temos um lugar de repouso. Se não aceitarmos a Cristo, mas eu não aceitei nada, não fiz opção nenhuma. Se não aceitou a Cristo, já vai para um lugar de tormento, aguardar o julgamento para ser lançado posterior a isso num lago de fogo. Olha a dificuldade, por toda a eternidade. O resumo desse tópico diz que o céu é o lugar de repouso do cristão, nós já lemos, né? E o fim da nossa carreira espiritual. Então, nossa carreira espiritual termina quando a nossa vida termina nessa terra. Conclusão: para se viver a esperança celestial é preciso nascer de novo, viver em Cristo e transformar a mente, ou seja, é preciso ter uma nova natureza. João 3,12 diz assim: se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Palavras de Jesus aqui. Se ele falou de coisa terrena e as pessoas não querem acreditar, se nós como seguidores de Cristo falamos das coisas da terra e as pessoas não querem acreditar, o que vai acontecer então se nós falarmos das coisas celestiais? Então, sem isso é impossível crer nas coisas espirituais. Sem isso o que, Valdecir? Viver em Cristo, transformar a mente, mudar a natureza. Então, sem isso é impossível crer nas coisas espirituais. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, que nós possamos prosseguir a nossa jornada para o céu de glória, conforme as regras divinas estabelecidas na palavra de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças. E até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.